Que nós começamos na semana passada, uma série de mensagens sobre o reino dos céus. E hoje nós vamos dar sequência, o segundo sermão da série, o anunciador do reino e os requisitos para receber e viver no reino. Então quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o 4, Evangelho de Mateus, capítulo 3, do 1 ao 4. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Amém. Pode fechar a sua Bíblia e prestar atenção em tudo que você vai ouvir aqui nessa noite. Eu oro a Deus para que toque o seu coração, toque a sua vida, e você possa sair daqui alimentado com a palavra de Deus, entendendo um pouco mais sobre o reino dos céus. Amém? Então nós começamos a semana passada essa série de mensagens, uma jornada no Evangelho de Mateus, e nós falamos semana passada sobre a chegada do rei, o reino dos céus, sobre a chegada desse rei. E nós falamos diversas coisas, falamos sobre a história, Alexandre o Grande, até chegar em Herodes o Grande, né? Aquele louco que matava todo mundo que ameaçava o seu reinado, mandou matar o sacerdote, mandou matar os seus filhos. E quando ele ficou sabendo que tinha uma criança que poderia ser o rei dos judeus, ele mandou perseguir e matar as crianças, para que não viesse esse rei, não viesse esse Messias. Mas não adiantou, né? Deus arquitetou tudo, fez tudo de uma forma muito abençoada para que tudo acontecesse, porque era a plenitude dos tempos, como diz a Bíblia. Era naquele momento que o Messias ia aparecer, e o Messias veio e se cumpriu. E tem oito indícios, né? 8 confirmações que Mateus declara no seu evangelho que Jesus é o Messias, que ele é o rei dos judeus. Então nós vimos isso tudo na semana passada, e hoje nós vamos dar sequência nessa série de mensagens, falando primeiramente do anunciador do reino, e dos requisitos para receber esse reino e para viver nesse reino. Então, nós vamos caminhar então agora nessa história maravilhosa que a Bíblia nos traz, e você presta muita atenção, que vai ser muito forte tudo que você vai ouvir nessa noite. Amém? Nós vimos aqui nesse texto que nós lemos, no versículo 3, que diz que ele é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Existia então uma promessa no Antigo Testamento que viria um profeta, que viria alguém que ia anunciar o Messias, que iria preparar a chegada desse rei. Como nós lemos então que ele declararia o ano aceitável do Senhor, ele prepararia essa chegada desse rei. Então nós vamos confirmar então que esse é o profeta esperado, porque existia uma profecia no livro de Malaquias, o último livro antes do Novo Testamento. No capítulo 4, 5 e 6 de Malaquias, um pouco antes de Mateus, diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição.
Então tinha uma profecia que Elias iria voltar. E os discípulos, certa ocasião, perguntam para Jesus: mas é a promessa que Elias ia voltar? Jesus diz: ele já voltou e vocês não perceberam isso. Ele já veio e vocês não perceberam isso. Ele é João Batista, porque ele estava no espírito de Elias, anunciando as boas novas. Mas olha que incrível, o que fala 2 Reis 1:8, quando estão falando de Elias, falam assim: eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: então ele é Elias, o tesbita. Nós acabamos de ler agora. O que diz sobre João Batista? Ele usava roupas feitas de camelo, de pelo. Ele usava um cinto. Ele é Elias, ele usa as roupas que Elias usava. Ele está no mesmo espírito, ele é o mesmo tipo de profeta. E ele come gafanhotos e mel silvestre. Então, está mostrando então que ele é um profeta. E ele comia gafanhoto e mel silvestre. O mel silvestre não é de abelha. Não existe abelha no deserto, né? O deserto não tem como ter abelha. É mel de tâmara. A tamareira produz a tâmara e a tâmara produz mel. Então, João Batista se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Ele veio no deserto. No deserto. João Batista pregava no deserto, em condições precárias. Imagina você sair da casa dos seus pais, como ele, e ir viver no deserto. Era ele vivendo no deserto, em condições inóspitas, em condições desfavoráveis, em condições desagradáveis, passando muito frio à noite, muito calor de dia, necessidades, fugindo de animais que tinham no deserto. Inclusive os judeus criam que existiam demônios que atormentavam no deserto. Então ele vivia numa situação terrível, desfavorável. Muitas vezes nós queremos a mudança da situação, a mudança da circunstância para falar de Deus. Muitas vezes nós queremos que mude a nossa situação financeira. Nós queremos e nós dizemos: não, quando eu melhorar. Nós dizemos: quando tudo melhorar, quando o meu casamento melhorar, quando o meu emprego melhorar, quando eu arrumar um emprego, quando eu conseguir um emprego, quando eu tiver dinheiro, quando eu conseguir pagar minhas contas, eu vou falar do Evangelho, porque, puxa, é vergonha. Como que eu vou falar do Evangelho se eu tenho um problema dentro de casa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não, quando prega o Evangelho, você não fala sobre você. Quando você prega o Evangelho, você não fala do seu casamento, você não fala da sua casa, você não fala da sua condição financeira, você fala do reino dos céus. Você não prega sobre você, você prega sobre Cristo. João não esperou a condição perfeita. Não tinha nem o que comer. Não tinha nem onde dormir, nem onde morar. Imagina João na teologia da prosperidade. Não, o dia que eu tiver minha casa, eu vou pregar. Eu vou salvar esses empresários de Jerusalém. Não, ele botou o dedo na cara de Herodes e disse: adúltero, sem vergonha, você está com a mulher do seu irmão. Não esperou condição nenhuma melhorar. Não esperou nada acontecer. Ele foi pregar o Evangelho, ele foi dizer: está chegando o reino dos céus. Não espere a condição melhorar, não espere você melhorar, não espere essas circunstâncias acontecer, não espere um sinal de Deus para pregar. Nós temos que anunciar o Evangelho. O Evangelho não é sobre mim, não é sobre o que eu vivo, não é eu vir aqui na frente e falar da minha vida. A minha vida pouco importa. O que importa é a vida dele, o que importa é ele, o que importa é o reino dos céus. É anunciar para as pessoas serem salvas e conhecer o reino dos céus, entender o reino dos céus, conhecer a Cristo. Não escolha lugar para propagar o reino, propague o reino onde você estiver. Não escolha lugar, não escolha circunstâncias, não escolha momento. Todo anunciador prepara
o caminho para a chegada do rei. Todo anunciador prepara. Todo anunciador é um preparador. Sejamos então anunciadores da chegada do rei. Sejamos então anunciador da chegada do reino dos céus, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Imagina então, nós vamos ganhar alguém muito pobre. Essa pessoa então não vai pregar o evangelho? Eu conheço alguém lá em Canoas, o pessoal de Canoas, sabe? Tem um rapaz lá no centro, que ele fica sentado ali na frente da lotérica. E ele está ali sempre falando de Jesus, o tempo todo. E ele está ali falando. E vai falando, a pessoa passa, ele, Deus te abençoe. Uma vez eu estava por lá e eu passei por ele, e ele disse, Deus vai te mandar uma provisão hoje, querido, fica tranquilo. Sabe? E você olha para ele, ele é um mendigo. Eu nem sei se ele tem condições, mas ele está ali, sempre mal vestido, tá? Mas está anunciando o evangelho. Não se importa, não é circunstância, não é momento, não é a vida que muda, não. Quer dizer então, se a gente for parar no leito do hospital, eu não vou falar de Cristo? Quer dizer então, se eu perder minhas pernas, eu paro de falar de Cristo? Se eu perder o emprego, eu paro de falar de Cristo? Porque muitos são assim, né? Ah, não. Agora Deus... Uma vez eu ouvi, nós ouvimos, Deus viajou na minha. Deus viajou na minha. Que o cara perdeu o emprego. Não, porque eu não prego sobre mim. Eu prego sobre Cristo. E por isso você recebe. E por isso você aprende. E por isso você é edificado. Porque não é minha vida que eu estou falando. Não é minha vida. É de Cristo, é da Bíblia, é da palavra. Amém? Segundo ponto. Versículo 2 diz... Ele dizia, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O requisito para receber o reino dos céus. João Batista faz um chamado. E, deixa eu perguntar, para quem João Batista está pregando? Para quem que ele está falando? Para quem que ele está anunciando? Para os judeus. Para os judeus. Ele está no deserto da Judéia, pregando para os judeus. Não está pregando para os gentios. Não está pregando para os de fora. Está pregando para os de dentro. Está pregando para aqueles que estavam ali. Está pregando para aqueles que conhecem a palavra, que conhecem Deus, que conhecem os mandamentos, que vão ao templo sempre orar. Está pregando para quem conhece. É como se hoje ele estivesse aqui pregando para nós. Está pregando para os crentes, para quem conhece. Então tudo que ele vai dizer aqui não é para os ímpios. É para os santos. E aqui nesse quadro que ele está pregando, ele encontrou 3 tipos de pessoas, 3 classes de pessoas. Ele encontrou primeiro os religiosos, os da falsa religião. Quem estava ali ouvindo ele? Os fariseus. Os fariseus, aqueles que cobravam a lei, mas eles mesmos não viviam a lei. Ele está pregando para os saduceus, aqueles que não criam na ressurreição, aqueles que não criam nos anjos. São 2 tipos de religiosos que ele está pregando. Está falando para eles. E até hoje, meus irmãos, até hoje esse tipo de religioso atrapalha no reino dos céus. Até hoje existe dentro da igreja um fariseu e um saduceu. Até hoje existe. Os fariseus são os legalistas. Sabe o que é um legalista? É aquele que bota a lei acima de tudo e aponta o dedo para os outros. Ele aponta o dedo, ele acusa. Ele fala, olha só aquele lá. Olha a roupa do fulano. Olha o ciclano. Mas olha só. Aponta o dedo. Cobra, exige. Aponta o dedo para o próximo, mas não enxerga os seus defeitos. Não enxerga a si mesmo. Não enxerga a si mesmo, mas aponta o dedo, cobra a lei, exalta a lei, diz que tem que cumprir a lei, anda de forma religiosa, muda até o jeito de falar. Tu encontra ele na rua, ele tá tudo tranquilo, mas quando vai falar contigo, ele assume outra postura, né?
Ele muda e não, irmão, olha, a paz do Senhor. Religioso. Religioso. Sabe o religioso que quer mostrar para os outros que sabe, mostrar para os outros que ele é bom, mostrar para os outros, não, porque eu oro. Eu levanto 3 horas da madrugada e eu oro todos os dias, eu tenho com meu pai. Eu vou, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Ainda tira foto orando, né, de joelhos. Já vi isso na rede social, irmãos. Pessoa de joelhos assim, tirando foto. Pessoa gravando vídeo, falando em línguas. Eu estou aqui orando. Olha a revelação. Religioso. Fariseu. Religioso. E aponta o dedo porque o irmão não faz. Não, porque eu faço, tu não faz. Religioso. Fariseu. Que acusa os outros, que acha que é melhor do que os outros. Acha que é melhor do que o irmãozinho que não tem condições. Mas o irmãozinho está quietinho orando. O irmãozinho está quietinho de manhã orando, não fala para ninguém. Mas o religioso está lá, batendo no peito. Eu, Senhor, olha para mim, porque eu mereço. Religioso, João Batista está pregando para o religioso. Está pregando para aqueles que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhece a si mesmo, não conhece a graça de Deus, não sabe o que é graça, não sabe o que é graça, não aceita a graça. Pessoas que estão na igreja com medo de ir para o inferno. Não, eu estou aqui porque eu não quero ir para o inferno. Você não sabe então por que você está aqui. A nossa motivação não é não ir para o inferno, não é se livrar do inferno. Não é essa a motivação. Não é por isso que nós servimos a Deus. Não entende a graça. Eles eram capazes de ir no templo todos os dias. Todos os dias. Mas não cuidavam dos pobres. Ia todos os dias no templo. Dava o dízimo ali, certinho. E Jesus critica eles. Vocês dão dízimo de tudo, até do cominho, mas não ajudam o pobre. Aí Jesus diz, façam isso, continuem dizimando, mas também façam aquilo, cuida dos pobres. Fariseu, legalista, acha que os méritos podem salvar. Se tentar viver na lei, com isso e fazer juízo de valor, vai se dar mal. Vai se dar mal. Porque a lei vai me pegar. A lei vai te pegar. Nós vemos nos 10 mandamentos que nós somos incapazes de cumprir a lei. Incapazes. Nós não vivemos na lei, mas para a lei. Nós não fomos chamados pelas boas obras, mas para as boas obras. Quem vive na lei se torna hipócrita e julgador do próximo. E a outra classe eram os incrédulos, os saduceus eram os incrédulos. Ouviam da palavra, liam a palavra, mas não criam na palavra. Não criam. Não criam na veracidade das Escrituras. Ainda no seu coração perguntavam, não os saduceus, mas hoje nós, os cristãos, muitos ainda perguntam, será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que é verdade que Jonas estava na barriga do peixe? Será que é verdade? Será que Jesus ressuscitou? Será que ele vai voltar mesmo? Não sei, eu acho que para mim Jesus não transformou água em vinho, porque vinho tinha que fermentar para virar vinho. E para fazer suco de uva tinha que fazer o quê? Tinha que ter uva. Se é o caso é fermentar, queridos, Jesus é Deus. Ele faz o que quer. Se ele quisesse, ele transformava a água em pedra. Deus criou o homem do barro. Criou o mundo do nada. Ele não precisa de um tempo de fermentação para fazer um vinho. Ele faz assim, vinho. Pá! Ele é Deus. Mas a pessoa está dentro da igreja, está dentro, ouvindo os cultos, ouvindo as mensagens, mas não se converte, não entende, não crê.
a vida vai mudar, querido? Como que vai mudar a sua vida, minha irmã? Tem que crer na palavra. Nós somos crentes, nós cremos na palavra. Amém? E ele também estava enfrentando os idólatras. Ah não, pastor, aí agora eu estou legal. Idólatra não. Aí eu estou bem. Será? 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 As pessoas hoje crentes vão nos cultos todo domingo. Tem pessoa que vai no culto, se tiver culto de segunda a segunda, ele vai no segunda a segunda. Amém, ok, legal. Mas na segunda-feira ele pega o Diário Gaúcho para ver o que diz o signo. Aí não dá. Pessoas que estão na igreja de domingo a domingo, ouvem a palavra, escutam a palavra, mas postam ainda fotos absurdas nas redes sociais. Não entenderam nada ainda. E João Batista está pregando para esses idólatras, que mesmo crendo em Deus, mesmo indo nos cultos, mesmo prestando culto a Deus, eles ainda criam nos deuses pagãos. É como fazer uma fezinha hoje para santo não sei quem, para santa não sei da onde. É jogar uma moedinha para não sei qual santo. Ah, não faz mal, né? Não, idólatra. É como ir aqui no centro budista, aqui em Três Coroas, e lá dentro passar a mão nos negócios lá, porque eles que dá sorte, né? Vamos aproveitar. Não, queridos. Budista é uma religião. Cristianismo é outra. Você vai no centro de macumba abraçar o Pai de Santo? Não, né? Por quê? Porque não pertence à nossa fé. Eles lá, nós aqui. Bem. Mas as pessoas estão ouvindo ainda. E ainda são idólatras. E o pior de tudo, não são só idólatras dos santos, das entidades. São idólatras de si mesmo. São idólatras do filho, do marido, da esposa. Dos pais. Idólatra. Idólatra do pastor. Idólatra. Porque nossa crença é em Deus. Nós temos que confiar em Deus, na provisão de Deus. E então João está pregando para esses. E a última classe que está pregando para os pecadores. Os cobradores de impostos eram considerados pecadores. Eram os traidores da nação. Estavam cobrando imposto para os romanos. Os pecadores. Mateus é um pecador. Mateus é um coletor de impostos. Mateus, o Levi, que Jesus chama ele. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos. E Jesus diz, eu vou jantar na tua casa. E aí os fariseus dizem, ele janta com pecadores. João Batista está pregando para os fariseus e para os pecadores. Mas aí ele fala do requisito para entrar, para receber o reino. Para essa gente. João pega para nós. Amém? João está pegando para nós. E ele fala do requisito. Ele diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrependei-vos no original é metamorfostes, que vem de metamorfose, de metanoia, de mudança de mente. É o mesmo que está em Romanos 12:2. Transformai a vossa mente. Metamorfose. Metamorfose. Metamorfose, mudar a mente, mudar o pensamento, mudar a forma de agir, a forma de pensar. Ele está dizendo para esse povo, convertei-vos, que é a mesma palavra. Está dizendo para esse povo, mude a sua mente, transforme a sua mente para receber o reino. Se você não mudar a sua mente, você não vai receber o reino. Você não vai viver esse reino. É preciso mudar a mente, transformar a forma de pensar, a forma de agir. E o arrependei-vos, que João está dizendo, não é simplesmente se arrepender de um pecado que eu fiz agora. Ok, beleza. É arrependei-vos de uma vida. Mude a sua mente, transforme a sua mente. Tudo que você pensava, você não pensa mais.
Você transforma a mente, agora a sua mente está voltada para outro lugar. A sua mente agora tem a cosmovisão cristã. Ela é pautada pela Bíblia, ela é pautada pelos mandamentos, ela é pautada por Cristo, pela graça. Agora tudo que eu vou falar, tudo que eu vou opinar, eu primeiro analiso se isso é bíblico, se isso é cristocêntrico, se isso é um pensamento cristão. Ele fala para esse povo: arrependei-vos. E ainda mais para frente ele diz: raça de víboras. Uau! Imagina se eu vou ali para a Praça da Bandeira no centro dizer: raça de víboras, se arrependam. O que acontece comigo? Só pedejar na hora. O que aconteceu com João? Perdeu a cabeça. Mas ele é o propagador do reino. Ele está falando de arrependimento, está falando de mudança de pensamento, de mudança de atitude, de mudança de mente. Não, não faço mais isso agora. Não é assim que eu penso. Você deseja mudança de vida? Não, acho que não. Você deseja mudança de vida? Amém. Arrependei-vos. Metamorfose, metanoia, mudança de mente. Para ter a mudança de vida, para receber esse reino. Para ver mudança na vida é preciso mudar a mente. Para quem quiser fazer parte do reino é preciso mudar a mente. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia. Outro ponto, do versículo 7 a 9, diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, dizia-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. No reino, existem os moradores do reino. E nós somos moradores do reino, amém? Existem os moradores do reino, existem os súditos do reino, existem os filhos do reino. Mas também existe o falso. Também existe o sugador do reino. Ele fala que precisa produzir fruto de arrependimento. Arrependimento de uma vida tem que produzir fruto. É arrependimento de uma vida. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver dessa forma. É o arrependimento. Eu transformo a minha mente. Eu não quero mais isso para mim. Mas isso produz fruto. Ou seja, quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver que você mudou. Olhar para você, olhar para mim, vai ver que você mudou. Você está diferente. Tem gente que não sabe conversar sem falar palavrão. Daqui a pouco parou de falar palavrão. Daqui a pouco parou de fazer alguma coisa, tomar uma atitude. Daqui a pouco tem tipo de música que não cabe mais o cristão ouvir, parou de ouvir. Mas muda o seu caminhar, muda o seu agir. Por quê? Porque é necessário fruto de arrependimento. É necessário fruto, produzir fruto. É necessário que tenha fruto, que mostre o fruto. João está dizendo: vocês se arrependem, ok, mas é preciso mostrar o fruto, é preciso aparecer o fruto de vocês, que vocês demonstrem que se arrependeram, que não querem realmente mais essa vida, que não buscam mais por essa vida, que agora querem uma mudança de vida, uma mudança de mente. E aí ele critica os fariseus mais uma vez, que os fariseus, ele diz: vocês dizem que são filhos de Abraão. Filhos de Abraão. O falso crente não vai entrar no reino dos céus. Vai provar a ira vindoura. Porque é falso. Porque não basta estar na igreja. Não basta vir nos cultos. Não basta estar aqui todo domingo batendo cartão. Tem que ter fruto de arrependimento. Não basta dizer que é filho de Abraão para ser salvo. É como uma pregadora americana que diz: se você está numa garagem, você não se torna um carro. Assim, você está na igreja, não se torna um crente, não se torna um cristão.
É preciso demonstrar, é preciso fruto de arrependimento. Estar não é igual a ser. Só um morador autêntico do reino, aquele que passa por uma transformação em seu ser, esse é um morador autêntico do reino. Arrependei-vos. Mais um ponto, quinto ponto, do versículo 10 a 12 diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Primeiro, no versículo 10, ele diz que Jesus terá um machado. E no versículo 12, que ele terá uma pá na mão. Primeiro, o machado faz o quê? Atora, corta, derruba. Ele está dizendo, o falso ele vai derrubar, ele vai passar o machado. E a pá? A pá separa. O que é essa analogia que o João está fazendo? Está falando de um agricultor que vai separar o trigo da palha, e ele tem uma pá. Então ele pega o trigo com a palha, pega e joga para cima. Quando ele joga para cima, a palha ela é leve, a palha voa com o vento, e o trigo cai na pá. Ele joga para cima, a palha voa, o trigo cai. Ele joga para cima, a palha voa, o trigo cai. Eu pergunto para você, quem você é? A palha que o vento leva ou o trigo que fica na pá de Cristo? Porque ele joga para cima o trigo e a palha. Mas se você é trigo, ele joga para cima, a palha vai e você fica. Joga para cima, a palha vai e você fica. E joga para cima, a palha vai e você fica. E cai nas mãos de Cristo. E fica nas mãos de Cristo. Porque quem é trigo tem substância. Quem é trigo tem peso. Quem é trigo tem alimento. Mas quem é palha é leve, não tem peso nenhum, não tem estrutura nenhuma, é leve, é levada por qualquer vento. Ele vai separar e vai jogar para cima, e a palha vai embora, mas o trigo fica. E ele fala que a palha vai ser queimada no fogo, mas o trigo não. O trigo fica com Cristo, o trigo fica na mão dele, o trigo fica na pá dele. E ninguém os arrebatará da minha mão, diz ele. Aleluia. Ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém os arrebatará da minha mão. Você está na pá ou você está no vento? Eu quero que você esteja na pá. Amém? E o último ponto. Primeiro, Jesus, ele é o rei dos céus. O rei, mas também é o juiz. Ele vai julgar as nações. Ele vai jogar a palha para cima. Ele vai julgar os juízes. Ele vai julgar os governantes. Ele vai julgar o STF. Ele vai julgar. É ele que tem o poder na mão. É ele que tem o machado e tem a pá. Então fica tranquilo. É tudo com ele. Amém? E no versículo 16 e 17, quando nós começamos a mensagem semana passada, eu disse que tinha 8 pontos que confirmavam que Jesus era o rei. E esse é o 8º, que diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Essa profecia estava em Isaías 42:1, que diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho.
o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. A última confirmação de que ele era o Messias, de que ele era o Rei dos Reis, que ele era o Filho de Deus, é a voz que vem dos céus e diz: eis o meu Filho amado, a quem eu me agrado. A quem Isaías disse que ele ia falar, que Deus ia dizer que ele é o Messias, que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia! Só que existe uma coisa que que João fala, que para viver nesse reino, precisa de algo que ele falou aqui: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Para viver no reino, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Quando você foi batizado nas águas, veio sobre você o Espírito Santo. Agora precisa ser cheio do Espírito Santo. Para viver nesse reino, para caminhar nesse reino, para viver nesse reino maravilhoso, é preciso ser cheio do Espírito Santo. É preciso ser cheio dele. Porque Jesus batiza, porque João batiza para o arrependimento. Olha o que diz em Atos capítulo 2, versículo 36 a 38, o apóstolo Pedro pregando. Ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Olha uma coisa, meus irmãos, quando Pedro pregou para eles, a palavra diz que eles ficaram aflitos, temerosos, apavorados, desesperados. E agora o que eu vou fazer? E agora o que a gente faz? E agora ele é o Messias, ele é o Rei. O que é que eu vou fazer? Pedro fala: arrependei-vos. O batismo de João era para o arrependimento, o batismo de Jesus é para o perdão. Eles tinham que se arrepender do que estavam fazendo para agora receber o perdão, porque não existe perdão sem arrependimento, não existe o que ser perdoado se eu não tenho que me arrepender. Então eu preciso me arrepender da minha vida, me arrepender do meu passado, arrepender de ontem para cá, de agora a pouco para cá, e pedir e receber o perdão de Deus. Isso mexeu com aquele povo. Deixa eu perguntar para você, isso mexe com você? O que você ouviu hoje aqui mexeu com você? Que dentro da igreja aqui pode ter um incrédulo, pode ter um religioso, pode ter um pecador, pode ter um idólatra. Mas é necessário arrepender-se. É necessário se voltar para Cristo. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Amém? O reino dos céus é real, meus irmãos. Nós já vivemos nele. A igreja é o reino dos céus na terra. Ei! A igreja é o reino dos céus na terra. Você já vive no reino dos céus, você já está no reino dos céus, você já caminha no reino dos céus. Precisa viver esse reino, precisa ser cheio do Espírito para viver, para propagar, para anunciar, para falar do reino dos céus. Ide por todo mundo pregar o evangelho, ide por todo mundo dizendo: o reino chegou. Não há, dizia Abraham Kuyper, o ministro britânico, não há um canto sequer desse mundo que não pertença a Cristo. Viva o reino dos céus na sua vida, propague o reino dos céus na sua vida, e faça como João Batista, diga como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Arrependei-vos
pois é chegado o reino dos céus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glórias a Deus.